Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, patriotas de nosso Brasil, para mais uma Conversa Patriota Brasil. Estamos aqui hoje para novamente conversar sobre fatos que estão ocorrendo no nosso Brasil, né? E nossa conversa de hoje é sobre uma guerra que está se travando, né? Não só uma guerra entre esquerda e direita. Será sobre isso que iremos falar logo a seguir. Hoje em dia, isso eu estava observando muito, né, nessa última semana, sobre uma guerra que nós estamos travando, né, no nosso Brasil, né? Tem a polarização que a gente já viu, que a esquerda teima em dizer que existe a polarização entre os bolsonaristas de direita, né, e a esquerda, né? Bom, eu acho que essa polarização não é bem assim, né? Até porque temos, claro, você que é de direita, eu que sou de direita, que apoiamos, estamos fechados com o presidente Jair Messias Bolsonaro, né? E existe aquele pessoal, né, que insiste, né, em apoiar aquela ala de esquerda, né, alguns inocentemente, achando que simplesmente a esquerda estava fazendo um melhor trabalho no Brasil e coisa, né? E aqueles conscientes que sabem do Fórum de São Paulo, sabem das diretrizes do Fórum de São Paulo, né? Sabem do globalismo, dos planos, né, comunistas, socialistas para o mundo, né, e apoiam conscientemente esses planos. Esses são os piores, né? Mas de uns tempos para cá eu venho fazendo vários vídeos, né, e procuro não falar muito em religião, só faço uma oração no final do vídeo. Mas eu venho vendo em diversas mídias sociais, das grandes mídias sociais, né, que eu me obrigo a assistir vários canais de TV, né, e ler alguns jornais, e venho vendo também na mídia alternativa aqui, que não é só uma guerra entre esquerda e direita, né, que está sendo travada. É sim, né, e eu sou, como eu já disse, como está na descrição, a minha descrição pessoal, né, eu sou espiritualista, né, eu pratico terapias alternativas, né, e sou também, faço parte de algumas organizações, algumas ordens espiritualistas, né, numa das quais eu já fui sagrado cavaleiro, né? Então eu não acredito que essa guerra seja simplesmente política, simplesmente econômica. É sim uma guerra entre o bem e o mal, né? Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo. É uma guerra entre Deus e as forças das trevas, entre as forças da luz, como alguns podem querer falar, né, e as forças das trevas, né? E realmente, né, a gente vê que as coisas estão se andando por aí, né? Abertamente tem pessoas falando aí, né, já né, no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, né, que tem que haver uma moderação para não haver como é que eles dizem? Como é que eles dizem? Excesso de poder religioso, né? Ou seja, como se a religião fosse uma moeda, né?
que tem um excesso de poder econômico, né, durante as eleições, que a gente sabe, o abuso de poder econômico, né, e eles querem fazer leis contra o abuso do poder religioso, como se a religião, né, fosse uma moeda. Não é. A religião é um sentimento, a religião é uma crença, a religião é um sentir da pessoa, né? É uma coisa que tu não pode tirar. Se a pessoa acredita, ela acredita. Se ela lê esse livro aqui, lê a Bíblia, ela lê a Bíblia, né? Nós temos que ter esses dois livros, a Bíblia e a Constituição do Brasil, né, como nossas guias, né? Na Bíblia não num sentido assim de fanatismo, né, mas num sentido de orientação, né, porque ela é sim um bom orientador moral, né, é um bom orientador de como as pessoas devem se comportar, né? Talvez algumas pessoas não acreditem na Bíblia como livro religioso, né? Eu sou professor de história, eu também vejo a Bíblia, além de como um livro religioso, como um livro histórico, muito importante, né? Que ali tem várias passagens históricas, né, que dá para ser comparada, que tem comprovação histórica, inclusive em outros livros, né? E a Constituição brasileira é também como nós devemos nos comportar civilmente, como cidadãos e cidadãs do Brasil, né? E nós não podemos deixar que essa Constituição, né, seja atacada, né, que ela seja rasgada, como está sendo, né, com censura prévia, com uma série de coisas. Então é uma luta sim entre a luz e as trevas, o bem e o mal, Deus e o outro que a gente não pronuncia, né? A gente vê aí todos os dias coisas acontecendo, né? Tem né, os globalistas, comunistas, eles tentam por todos os lados, né, nos atingir aquelas pessoas de bem, aquelas pessoas que acreditam, né, que a sociedade tem que ser boa, tem que ser honesta, acreditam no trabalho, acreditam na meritocracia, né, e acreditam em Deus, né. Hoje eu estava vendo, já faz alguns dias, que o Roberto Jefferson, né, presidente do PTB, deu uma entrevista para o Pingos nos Is e ele também fala isso, né. Eu estou citando ele aqui como uma boa referência, né. E nós vemos coisas que os globalistas falam também, né, que a gente vê que eles estão investindo por tudo que é lado, né? Com essa lei da mordaça que eles estão querendo, né? Esse PL que eles estão querendo votar, que é a lei da mordaça, né? O PL 2630, né, que já foi aprovado no Senado, agora está na Câmara. Nós temos que fazer toda a nossa força política para que isso não passe, né? Agora o Felipe Neto, aquele gurizinho de 30 anos, de cabelo colorido, né, que está induzindo as nossas crianças ao erro, né? Inclusive o livro dele foi jogado no lixo pelas lojas americanas em todo o Brasil, né? Tem na internet aí no YouTube, se você quiser ver, vários vídeos, alguns de mães que compraram o livro e mostram, né, que numa determinada página lá ele faz uma atividade escabrosa para qualquer criança, né? Esse rapaz, o Felipe Neto, foi convidado pelo Rodrigo Maia, o Inhome, né, para ir ao Congresso, dar a sua opinião e ajudar a melhorar a PL 2630, a lei da mordaça, né? Então, nós estamos vendo aí uma guerra que na Idade Média se chamaria de uma guerra santa, né? Que naquela época, né, foi travada
pelos templários, né, com espadas, escudos e cruzes, né? Hoje, essa Guerra Santa ela é bem mais, como é que eu vou dizer, bem mais sensível. Ela é uma Guerra Santa bem mais velada, isso, né? Ela é uma Guerra Santa que você ou opta por acreditar numa força superior, por seguir preceitos de honestidade, tolerância, amor, igualdade, bondade, camaradagem, né? Amor aos seus pais, amor, referência pelo que é sagrado, patriotismo, né? Ou você opta por uma libertinagem total, né? Aonde o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal disse que pedofilia não é mais crime, né? Que pedofilia é uma doença. Não é, nunca foi, né? Pedofilia é uma anomalia, né, da moralidade humana, né? O pedófilo ele é aquele cara que acredita, né, que todos os padrões morais não servem para ele, né? Que ele é dono da sua própria moral, né? Como hoje em dia, se uma pessoa se declarar uma árvore, ela vai ter lá uma carteira de identidade dizendo que ela é uma árvore. Isso é um absurdo, né? Então, assim, eu acho assim, que cada um, dentro dos preceitos da lei, da ordem, da moral e dos bons costumes, né, tem liberdade de fazer o que quer com o seu corpo, com a sua opinião, né, religiosa ou não, mas não venham tentar impor isso à sociedade. Não venham tentar impor isso, né, que todas as pessoas têm que ser assim ou assado. Eu acho que tem que haver a mais ampla liberdade na mais individual opinião, né? Mas sempre, né, dentro dos preceitos, né, de amor, principalmente de amor, né, e de temer alguma coisa superior, um Deus, né, de se saber, né, que o que se faz aqui, algumas religiões dizem que se paga aqui, outras religiões dizem que se paga mais adiante, depois do desencarne, da morte. Eu não vou entrar nesse mérito, mas saber que se paga, né, que o que se faz se paga de um jeito ou de outro, né? A própria natureza se encarrega disso, né? Existe inclusive comprovação científica de que né, na física, né, que todo ato, né, toda ação tem uma reação em contrário de igual força e natureza, né? Então, né, sabe-se que isso é verdade, né? E era isso que eu vim falar hoje. Eu tinha que desabafar um pouco com vocês, conversar um pouco com vocês, que vamos entrar nessa guerra, né, nessa batalha, né, messiânica, né, nessa batalha entre o bem e o mal, né? Vamos nos conscientizar disso, que não é só entre esquerda e direita, bolsonaristas e petistas, não, né? É uma batalha pela nossa consciência, pela nossa liberdade, né, de culto, pela nossa liberdade de fé, né? Como diz no artigo 5º aqui dessa Constituição, que nós temos aqui é grande isso aqui, né? No artigo 5º diz que, né, no artigo 5º, 1, 2, 3, 4, no parágrafo 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, né?
sendo assegurado o livre exercício do culto religioso e a garantia na forma da lei e a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Né? No artigo 7º, é assegurado nos termos dessa lei a prestação de assistência religiosa, né, nas entidades civis e militares, né, de internação coletiva. Ou seja, se é garantida a liberdade à religião, ao culto e às suas liturgias, inclusive havendo, né, uma prestação de auxílio religioso dentro das entidades civis e militares e de internação coletiva, ou seja, dos presídios e das locais de internação socioeducativo em todo o território nacional, né, é garantido isso por lei. Por que estão querendo proibir agora e botar na lei o abuso religioso, né, para nos proibir, né, por exemplo, partidos políticos cristãos de concorrerem, né? Aquele partido que tenha na sua sigla a palavra cristã, né, de concorrer, ou mesmo partidos que durante a sua inscrição no momento de uma eleição, né, seja denunciado que seus dirigentes são pastores, padres, né, ou que tenham grande influência religiosa numa comunidade, daí essa pessoa não vai poder concorrer, porque vão dizer que essa pessoa tem parte do prestígio dela político seria por causa da religião e que a política teria que ser laica e que não sei o quê, né? Então nós temos que defender sim todas as nossas religiões, todas as nossas crenças e os nossos valores, né, contra qualquer investida, né, que venha de qualquer órgão, né, de qualquer país, de qualquer lugar, de qualquer instituição civil ou militar, de governo ou não, né? Nós temos que defender sim as nossas crenças, as nossas ideias, né, e as nossas opiniões, sejam elas quais forem. Nós temos que ter a mais ampla liberdade, né? E é isso que eu peço a todos, né, que defendam essas liberdades, que sejam intransigentes com qualquer pessoa que venha querer lutar e proibir de qualquer maneira a religião, a crença, a opinião, né? Bom, eu já estou me alongando, o vídeo já está ficando muito longo, né? Então, novamente, né, como todos os vídeos eu com Deus no coração, né, eu peço ao Pai Celestial que nos ilumine e guarde e nos dê força, sabedoria e muita saúde para seguirmos nessa guerra, né? Que nos abençoe a todos e abençoe o nosso Brasil. É o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E que assim seja.